Paz do Senhor, esse é o nosso canal PR Samuel God. No vídeo de hoje nós queremos comentar sobre, afinal de contas, qual é a relação entre a teologia e uma vida piedosa, uma vida de santidade, por assim dizer. Existe alguma relação entre teologia, entre os estudos, vida propriamente santa, na prática? Nós vamos comentar sobre isso, pois há uma ala de cristãos que dizem que deixa a teologia de lado e vamos priorizar uma vida de santidade, enquanto que outros defendem o oposto, dizem que uma vida de santidade ela se origina por meio do conhecimento. E de fato, eu quero começar primeiro com os termos, né? Primeiramente, é sobre o termo da santidade. O que significa santidade? Não quero complicar aqui nada, mas a primeira coisa que nós entendemos no contexto bíblico sobre santidade é a questão de que significa separação, algo que foi separado, alguém que foi separado. Portanto, quando vemos nas cartas do apóstolo Paulo e nas epístolas em geral, o escritor se referindo aos destinatários sobre aos santos em Éfeso, por exemplo, nós percebemos sim que ele está falando sobre a realidade de que aquele povo, agora, uma vez abraçando a fé em Cristo Jesus, eles foram separados. Eles não andam mais no padrão do mundo de sua época e, portanto, são separados. Tanto no contexto bíblico significa ser separado. A palavra teologia significa conhecimento de Deus, ter a ciência de Deus, estudo sobre Deus, estudo de Deus. Então, por essa razão, nós precisamos conciliar, sim, esses dois conceitos, esses dois termos, e assim chegar a uma conclusão. Qual a conclusão que nós podemos chegar quanto a esses dois significados? Não pode existir uma vida santa sem o conhecimento de Deus, sem a orientação de Deus, sem o estudo sobre Deus. Tratar sobre santidade só falando o que se deve e o que não deve fazer, eu comparo como alguém que quer mudar a questão e a realidade dos frutos de uma árvore, cortando-lhe os galhos e cortando-lhe os troncos. Não dá para interferir nos frutos de uma árvore cortando somente os galhos e o seu tronco. Não, não dá. Os frutos de uma árvore estão diretamente relacionados com a sua raiz e, portanto, a questão ela ganha uma dimensão maior. Uma vida de santidade, biblicamente falando, ela é fruto de um conhecimento verdadeiro com Deus. Eu costumo dizer que ideias têm consequências. E, de fato, ideias têm consequências. Essa frase não é minha, essa frase é de um escritor, Richard Waving, acredito que sim. E o fato é que, qual é a ideia que temos de Deus? Romanos capítulo 10, versículo 2, diz o seguinte, separei aqui na Bíblia para a gente ler. Diz assim, porque lhes dou testemunho de que tem zelo, mas não com entendimento. Existe sim uma grande quantidade de pessoas que têm zelo de Deus, que têm zelo, que eles vivem na sua religiosidade, que aprenderam e que julgam que é sim o maior sinal de espiritualidade, mas pode ser que uma grande quantidade de pessoas estejam realizando coisas, zelo, tendo atitudes de zelo, sem a menor perspectiva de entendimento. O que é muito preocupante, porque na Bíblia há uma direção para todos os servos de Deus que nós precisamos meditar no livro desta lei de dia e de noite. Ou seja, não é uma questão de tempo, não é uma questão de opção, não é uma questão de estou sentindo, não é uma questão de opção propriamente dita. Não, é uma questão de mandamento, é uma ordem. Ou seja, Oséias já é mais categórico quando diz que uma vez que o povo
destruído, a razão é simplesmente porque lhe faltou conhecimento. Portanto, uma vida de santidade, ela passa pelo conhecimento daquilo que Deus estabeleceu. O que é muito preocupante é quando a igreja e alguns grupos tornam preferências pessoais como doutrinas. Elas fazem de preferências pessoais, elas fazem de maneira de liturgia, coisa que é secundário, coisa que não é doutrina, mas que eles tornam doutrina. Aí fica complicado, porque à luz de algum grupo isolado, fica difícil dizer que um determinado grupo, que tem uma liturgia diferente, que tem um costume diferente, ele ser santo à luz do contexto de um outro. Enquanto que eles se apegam a liturgias, a coisas secundárias e não se apegam propriamente ao que a Bíblia diz. Nós fazemos parte de um grupo de pessoas que acreditam que não há nenhum tipo de problema ter desejo de crescer no âmbito dos estudos acadêmicos sobre a teologia, sobre Deus, e também não rejeitamos a ideia de ter experiências pessoais com Deus, sobrenaturais, ter uma vida impactante com Deus. Vou trazer aqui a ilustração do apóstolo Paulo, quando ele, escrevendo a epístola aos Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11, ele vai falar sobre a teoria. Mas quando chega no versículo 33, ele vai explodir em louvor, ele vai entrar em um momento de poder, de glória ali. O que é muito significativo para entendermos que o apóstolo Paulo, mesmo a um momento da sua morte, mesmo assim ele escolhe estudar, escolhe que alguém traga os seus livros e os pergaminhos. Que nós podemos concluir que não há nenhuma dissonância, não há nenhum desencontro em ter uma vida de piedade, de santidade, com uma vida de estudos e de seminários e de teologia. O que é muito significativo para mim é que o apóstolo Paulo é esse homem estudado, mas que não tem nenhuma resistência e nenhum problema em passar as suas experiências de ter ido até o terceiro céu. Olha que o apóstolo Paulo foi ao terceiro céu e mesmo assim ele é poliglota, ele foi formado na maior universidade de teologia de sua época, ele é um homem culto, tem dupla nacionalidade, é um homem que no final de sua vida, mesmo assim, ele entende que preciso dos livros, preciso de estudar a palavra de Deus e assim nós cremos sim que não há nenhuma dissonância, nenhum ponto que possa causar um certo transtorno a vida de santidade com a teologia. Muito pelo contrário, uma vida de santidade, ela nasce, ela tem as suas raízes no bom entendimento das Escrituras. Saber o que é doutrina, saber o que é princípio, saber o que devo fazer e o que não devo, isso faz parte de um estudo bíblico sistemático, sério e com coração sensível. Sendo assim, nós temos sim a possibilidade de ter uma vida de santidade bem mais aprovada diante de Deus. Que Deus em Cristo abençoe.